Esse foi meu momento de vida sem volta. Uou! Estou aqui com a Thalma de Freitas no HQ Avalon Studios, minha primeira entrevistada. Thalma que é atriz, cantora, compositora, apresentadora e uma das vozes mais lindas da cena contemporânea. Filha do maestro, pianista, arranjador? Compositor Laércio de Freitas. Como atriz, trabalhou em inúmeras novelas, trabalhou em filmes como Xangô de Baker Street e ganhou um Kikito junto com a Thaís Araújo com o filme As Filhas do Vento. Thalma respira e transpira arte, acho que 24 horas do seu dia. E por último, e pra mim a mais importante, mãe da Gaelle. Mãe da Etna Gaelle Clementina. Ai, que lindo! Você acredita? A gente fez Que isso, deu 3 lindo. nomes pra ela. Estava com uma carreira sólida no Brasil e de repente, há 6 anos atrás, você decidiu vir pra cá Sim. e se reinventar. Foi um recomeço? Foi um renascimento, porque a vida inteira o meu foco era trabalho, carreira, autoconhecimento e a maestria. Porque eu nasci maluca, nasci assim, ninguém pode fazer nada. E eu sabia que eu ia levar muito tempo para amadurecer, para virar adulta, para ficar madura. Eu já sabia disso desde criança. A astrólogo falou, a cartomante falou, as cartas falaram, os sonhos falaram. Eu sabia que eu era um herê naturalmente. Quando eu fiz 38, que me bateu assim, falei, poxa, eu tenho uma casa, mas eu tenho um lar, eu não tenho filho. E nessa conversa super profunda com o meu melhor amigo, que também não tinha filho, a gente decidiu que a gente devia fazer um filho juntos, porque afinal de contas a gente já era muito amigo, a gente já se amava. Se tudo desse muito errado, a gente já tinha amizade, a gente já tinha um amor. A gente começou a namorar e 9 meses depois eu engravidei. Então a minha opção era arrastar meu melhor amigo Brian para morar no Brasil. Mas viver no Brasil não é para principiantes. E eu achei que a gente ia se estressar muito mais do que se eu mudasse para cá, tomasse meu tempo para cuidar do meu filho, porque se ele estivesse lá eu ia ter que trabalhar. Eu ia ter que ser a provedora porque eu tinha carreira sólida. Aqui é ele o provedor. E aí eu falei, eu posso virar dona de casa por um tempo, dar um descanso para o meu corpo, para minha mente, para o meu espírito, ter essa experiência de criar minha filha no meu tempo, me redescobrir como pessoa, me redescobrir como mãe, ter espaço para embarangar em paz, sem ninguém ficar apontando para mim e falar, ah, ela engordou, ah, você não trabalha mais. Em paz, paz de espírito. O que Los Angeles te oferece? Escolas sensacionais. Eu tenho aula de história na UCLA, de graça. Eu só não preciso fazer prova, eu não posso fazer parte dos grupos, mas eu posso ter todo o conhecimento. E isso qualquer aula da UCLA oferece restaurantes do mundo inteiro legítimos. Se eu quiser ir para o Japão, comer no Japão, eu como no Japão, ali no centro. Posso ir para Itália, para França, posso inclusive ir para os Estados Unidos, mas eu prefiro ficar no México. Ou no Brasil. Foi o seu momento de sem volta? Ok, eu vou ter filho, beleza. Uou! Eu só entendi a opção que eu fiz ao longo dos anos, depressão pós-parto, depressão pós-mudança, com saudade da comida, quem sou eu, né? Depressão, ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, eu errei, eu não deveria ter tido filho porque agora eu sou mãe péssima, essa criança precisa de mim, eu não posso fazer nada, minha família não tá aqui. Ida sem volta. Também tive os chamados espirituais no meio do caminho. Também tive reavaliar o que eu queria da minha vida, por exemplo. Eu preciso voltar a trabalhar. Eu vou atrás de ser atriz aqui? Eu quero? Será que não era melhor eu tomar meu tempo, já que eu já estou aqui, já estou nesse limbo, de certa forma, e estudar? Por que então não ir atrás de crescer, amadurecer finalmente? Não ficar naquele lugar que eu já conhecia, que de certa forma
É uma zona de conforto, sei lá, vou pro Brasil gravar. É uma zona de conforto, é fácil de certa forma. Eu fiquei com esse comichão de querer fazer as coisas, outras coisas além de ser mãe, que eu nunca tinha feito antes. Desafios. Outros desafios para crescer, sabe? Como é que a gente pensa longe? Esse amadurecimento te trouxe paz? Não. Pelo contrário. Em 96 você escreveu o seu primeiro single, Eu Quero Tanta Coisa. Sim. Você ainda quer tanta coisa? Eu quero tanta coisa que eu não quero nem pensar. Quero tanta coisa que eu não quero nem pensar. Quero tanta coisa que eu não quero nem pensar. Meu, eu amo essa música, que ela é tão inocente. E eu rimo na música, eu rimo tão mal. Eu quero que a tristeza dure um segundo. Eu quero ver cultura brasileira influenciando o mundo. Você olha para os seus trabalhos antigos, você se critica? Eu odeio. Ai, jura? Odeio. Assim, eu gosto das coisas que eu fiz de 2002 pra frente. Não vou nem dizer que é perfeccionismo, por exemplo. Eu fiz erros excelentes na minha vida que me levaram, sabe? Eu sou aquela pessoa que tropeça pra frente. Então não é que eu critico, é porque realmente era ruim mesmo, pro meu padrão. E eu acho importante eu poder dizer isso e ficar em paz. Sobre o single Sorte. O que é sorte? São milagres da ciência desafiando a razão. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Sei lá, cantar. Aí você canta todo dia. Aí você estuda a aula de canto. Aí você vai no fonoaudiólogo para aprender a não perder a sua voz. Aí você faz tudo o que um cantor faz. Um dia alguém te chama para subir no palco. Aí o universo olha e fala assim: ai, ela canta. E começa a avisar para todo mundo em volta, assim, mas naquele plano, assim, no nível celular, naquele plano astral. E as coisas começam a reverberar dentro daquilo que você está fazendo. Não é aquilo que você sonha, não é aquilo que você almeja, não é aquilo que você deseja, é o que você faz. O que é que você já teve que sacrificar para seguir a sua carreira? Eu fiz um aborto. Isso foi um sacrifício. Eu não me arrependo, mas eu fiz pensando assim, eu vou ser uma péssima mãe, eu sou muito nova para isso, e eu tenho uma vida inteira pela frente, volta mais tarde, por favor, porque agora não estamos ocupadas, não vai dar. Isso foi um sacrifício. E eu sinto, quando eu tive a minha filha, isso assim, eu estava, sei lá, 20 e poucos anos. Quando eu tinha minha filha, com 40, eu entendi que existia uma saudade, uma coisa dentro de mim, que era saudade do filho que eu não tive. E que eu só consegui realizar a hora que eu tive a minha filha. Tudo era em nome do trabalho, em nome de se conhecer. E também, sabe, de não tomar um passo. Tem certos erros que não tem volta. Tem certas coisas que você faz. Quando é só contigo é uma coisa, quando é com o outro... A gente paga nessa vida? Ah, A gente paga. não é que paga, tudo tem consequência. Eu estou de acordo de ter vivido a consequência de passar a minha vida inteira longing, com saudade de uma coisa que eu não Nem sabia tinha. o que era. Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria ok vivendo com a consequência de que eu tive um filho, fui uma péssima mãe, fiquei frustrada, enlouqueci. E eu sei o tipo de pessoa louca que eu sou. Então eu falei, Então você disfarça muito bem, porque você passa uma leveza cantando, tanto cantando quanto nas suas letras. De bem essa leveza, de maturidade. Essa parte que eu não tenho consciência. Tem coisas que as pessoas veem em mim, eu não faço a menor ideia do que elas estão vendo. A Thalma não tem consciência. Tranquila, levo a vida tranquila. Não tenho medo do mundo, não tenho medo do mundo. Você é adepta a rituais? Mais ou menos, mas rituais têm tempo determinado, tem fases. Agora, por exemplo, eu tô no Ho'oponopono, sinto muito, me perdoa, obrigada, eu te amo. 5 vezes por dia, todos os dias por 21 dias. Thalma, você atua, canta, escreve, como que você organiza seu tempo para produzir?
Eu tenho insônia, então eu acordo às 3 da manhã para escrever. Eu brinco com instrumentos. Eu toco o suficiente para explicar para o músico como é que é a progressão harmônica que eu estava pensando. Geralmente baixo, assim, no piano. Você compõe a letra e você já pensa na melodia? A música, não, eu não componho. Eu só canalizo. Eu ouço e eu canto o que eu ouvi lá do outro lado. Eu só recebo. Eu não componho. Se você pudesse escolher algum artista, vivo ou morto, para colaborar com ele, quem seria? Rick Rubin, é um produtor de hip hop do Def Jam. Ele fez um disco com Saul Williams, eu acho que é de 2002, disco de rock, tão bom. E aí eu comecei assim, fui procurar a vida do cara, vi umas entrevistas, ele medita todo dia. Ele é um mago, ele é uma personalidade e é um produtor da pesada. Eu fico achando que eu ia aprender assim, deveras com ele. Você já sofreu preconceito? Sofrer, eu vivo o preconceito. No meu corpo existe num universo onde o racismo é uma coisa real, assim. Eu já passei desaforo, assim, mas dizer, eu sou traumatizada, não. E isso é uma questão, inclusive. Eu sei que de 2012 para cá nasceu uma primavera de empoderamento negro no Brasil, de uma nova geração que me identifico completamente. Finalmente eu tenho como conversar, por exemplo, sobre certos assuntos que antes era... ou você não tem como conversar, ou você vai conversar e aí vira uma nhaca. Porque assim, a dor é real, o sofrimento é opcional. Eu optei por não sofrer. Eu optei por tomar e deixar a minha casca mais grossa e aprender, e entender, e estudar sobre a condição humana, porque realmente eu não tomo como se fosse uma coisa pessoal. Não é assim, não é pessoal com a Thalma. É uma questão profunda da sociedade, das questões humanas, e eu vou tentar fazer o meu melhor para trazer uma contribuição relevante para esse assunto. Thalma de Freitas, Yay! Muito feliz de receber aqui. Obrigada, muito feliz mesmo de conversar com você. O que você mais sente falta no Brasil? Vatapá! Eu tenho uma surpresa pra você. Por quê? Então vamos lá. Não tem acarajé. Não, depois eu descobri uma moça baiana que faz acarajé. Mas levou, tipo, eu já tava aqui, a minha filha já tinha nascido. Olha pra